Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Videocast. Hoje, como tema, temos sensibilização comunitária como forma de prevenção e combate à violência doméstica. Como convidada no programa de hoje temos Marlene Jolani. Olá Marlene, seja muito bem-vinda. Olá Marta, obrigada pelo convite. Olá a todos e todas que nos assistem de casa ou do lugar onde nos vêm. Obrigada mais uma vez pelo convite. Marlene é membro e parte da Fundação Penta, também tem mestrado em Desenvolvimento do Território e Gestão Urbana. Marlene trabalha como oficial de programas da Penta, que é responsável pela concepção e gestão programática do projeto. Marlene também é uma mulher que faz ativismo social e é profissional na gestão de implementação de projetos com foco nos direitos das mulheres. Com tudo isso que falamos, o que mais podemos saber sobre a Marlene? Penso que foi um bom resumo. Marlene, é o que a Marta esteve a dizer, eu sou ativista social, particularmente tenho interesse no trabalho com direitos humanos das mulheres e das raparigas, tanto é que sou parte de um movimento de mulheres baseado na província de Nampula e é através do qual encontro espaço para exercer o meu ativismo. Eu sou a profissional que já esteve exposta em diversas áreas, mas continuo apaixonada por ver mulheres livres, continuo apaixonada pelo sonho de poder contribuir para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo e mudar o mundo para mudar a vida das mulheres. Penso que do que pode-se saber da Marlene é que sou uma pessoa de causa, uma pessoa completamente mergulhada em causas sociais e, de certa forma, este é o meu dia a dia. Certo. Marlene, nós sabemos que a Openta foi criada aqui na província de Nampula por uma das membros fundadoras que usou a sua experiência vivida na violência doméstica e a sua experiência que ela tem no gênero e desenvolvimento comunitário para criar a associação. Pode nos contar mais sobre essa experiência, esta história de superação? Permita-me fazer uma pequena apresentação do que é a Openta. A Openta é uma associação moçambicana, como dizia, é um movimento que reúne coletividades múltiplas e diversas, trabalha a questão da igualdade de género, questiona as estruturas de poder que mantêm as mulheres subjugadas e busca, de certa forma, contribuir para a reversão desta situação. Somos intituladas e autoafirmadas uma associação feminista, um movimento feminista, e é a raiz, é a essência da Openta. Particularmente o percurso da Openta nós dissemos que o percurso da Openta é o percurso das mulheres, é um percurso inspirado na luta pela sobrevivência, na luta pela autonomia, na luta pela liberdade e na luta para conquistar os direitos humanos das mulheres. Foi com base nisto, que inspirada nesta experiência que foi partilhada aqui de uma mulher que vivenciou situações de violência, mobilizou outras mulheres, das quais constituem-se 10 e fundaram a Openta em 2016. Esta experiência de violência talvez não se resume à experiência que a Openta tem. A experiência que a Openta tem é no sentido de contribuir para transformar a vida das mulheres. Transformar a vida das mulheres no sentido de ocuparem mais espaços, lugares de tomada de decisão, ver mulheres com autonomia para decidir sobre o seu corpo, sobre a sua economia, sobre os seus destinos, sobre a sua vida e sobre a sua consciência, e contribuir igualmente para que as mulheres possam exercitar mais a cidadania. São 3 eixos que fazem o dia a dia da Openta: cultivar a liderança transformativa ao nível das mulheres, mas também ao nível das questões de género na sociedade, promover o exercício desta cidadania ativa pelas mulheres, e um outro percurso ou um outro pilar que orienta o trabalho é
promover o cuidado e o autocuidado para as mulheres, com as mulheres. Fazemos esta referência às mulheres porque sentimos que ao nível de Nampula, mas também ao nível do mundo, as mulheres são a maior parte da população do mundo, mas são também a parte que mais sofre com as questões de desigualdades sociais, políticas, econômicas, e as colocam sempre numa situação de vulnerabilidade. O contributo, a intenção da OPENTA é, desde a sua constituição, reverter este cenário, contribuir, começar de onde estamos, que é o nível de Nampula, e mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, e mudar a vida das mulheres para mudar o mundo. Este é o pequeno relato do percurso da OPENTA, que se estabeleceu em Nampula, mas que vai ganhando o mundo aos poucos. Certo, e nós temos Nampula como uma das províncias que registra maiores casos de violência doméstica. No ano de 2022, nós registramos 1.844 casos, em comparação ao ano de 2021, que teve 1.827 casos. Nós tivemos uma subida de 17 casos a mais. E o que pode falar sobre essa subida? Particularmente é preocupante quando consideramos números que sobem. Seria dado para celebrar se os números estivessem a baixar. E uma das áreas fundamentais da qual a OPENTA trabalha é a componente de prevenção e combate a todas as formas de violência. Julgamos que o contributo que temos estado a dar nesta área, a breve ou a médio trecho, poderá se refletir nas estatísticas ao nível nacional, ao nível da província, mas importa dizer que é para nós uma estatística preocupante mesmo, porque são levadas a cabo diversas ações de mobilização comunitária, de sensibilização comunitária, embora reconheçamos que existem fatores como fatores culturais, fatores sociais, que fazem com que os níveis prevaleçam. No entanto, nós sentimos que há sempre uma necessidade de reforçar as ações de sensibilização. E 17 casos pode até parecer pouco, mas nós temos estado a dizer que neste momento em que estamos aqui a ter esta conversa, eu e a Marta, há uma mulher que está a sofrer violência, e estes números, muitas das vezes, por questões de receio, as mulheres, por temerem represálias ao nível do parceiro, ao nível da família, ao nível de sua comunidade, estes números não chegam às autoridades. Talvez não estaríamos a falar de 17, estaríamos a falar de outros números ocultos por conta destas barreiras que impedem as mulheres de chegarem e denunciarem às instituições formais. Mas, como referi no início, é extremamente preocupante, porque mexe conosco, mexe com o nosso trabalho, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa perspectiva enquanto mulheres, quando reconhecemos que as estatísticas são gritantes quando são mulheres, quando os casos se refletem na vida das mulheres. Olhamos para o lado negativo, mas também não tem um lado positivo nessa subida dos casos, pois nós sabemos que tem muitos casos ocultos, como a Marlene muito bem disse. Então isso não seria uma forma de mostrar que as campanhas de denúncia estão a dar certo? Bem observado. Eu penso que, na verdade, são aspectos que nós também celebramos. Nós celebramos o fato de as campanhas de sensibilização estarem a trazer algum resultado. Particularmente, a OPENTA é uma organização de mobilização comunitária, e o nosso dia a dia é mesmo mobilizar mulheres, mobilizar raparigas para denunciarem situações de violência. E esta subida de casos também pode ser reflexo daquilo que tem sido o resultado das campanhas, o envolvimento das lideranças comunitárias, o envolvimento de pais, mães, o envolvimento da própria comunidade, também pode estar a representar que mais mulheres estejam a ter mais consciência sobre os seus direitos e, por esta via,
comecem a procurar os mecanismos legais para a resolver a sua situação de injustiça. A verdade é que ao nível das instituições formais nós temos os gabinetes de atendimento, a família menor vítima de violência, temos os centros de atendimento integrado, são instituições que vieram reforçar ou que reforçam esta componente de seguimento legal dos casos de violência. Mas penso que temos que continuar a fazer esse trabalho de divulgar a existência destas instituições para garantir que mais mulheres possam denunciar situações de violência, mas também para garantir que há uma maior resposta a estes casos de denúncia. Falamos de resposta simplesmente para elucidar aquela necessidade de as comunidades confiarem nas instituições de justiça, que se eu levo a minha situação de violência, reconhecendo que a situação de violência ou a violência é um crime público e eu levo o meu caso do início até o fim, garantir que há uma resposta, uma maior resposta para aquilo que são as demandas das comunidades. Portanto, também a subida de casos pode ser celebrada numa perspectiva, embora nós reconheçamos que a subida de casos em algum momento também pode representar a preocupação, porque diante de todo o investimento que é feito para a mobilização, os números continuam a subir, então é também uma perspectiva comparativa. Gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres que sofrem violência doméstica e como é que a sensibilização comunitária ajuda a superar esses desafios. Permita-me, Marta, falar um pouco sobre a experiência de trabalho, a nossa experiência de trabalho. Sei que existem muitas organizações que trabalham a componente de mobilização comunitária, mas nós poderíamos avançar alguns pontos. Falo, por exemplo, que as questões de violência baseada no gênero, ou de violência doméstica, ou de violência praticada contra mulheres e raparigas, está associada às normas sociais, de alguma forma, normas sociais nocivas aos direitos humanos. Falo de normas sociais na medida em que as mulheres não têm poder de tomar decisões ao nível de suas famílias, ao nível de suas comunidades. As mulheres, inclusive, têm pouco poder de tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Um simples exemplo é o fato de, se sairmos à rua, nós notamos que mulheres que comercializam produtos de primeira necessidade, ou aquelas mulheres que nós vemos que carregam uma bacia de bolinhos, uma peneira de amendoim, quando são abordadas por esta sociedade que tem normas enraizadas no machismo, elas, antes de se perguntar o preço do amendoim, é o corpo das mulheres apalpado, e só depois é que é perguntado quanto é que está o amendoim. Mas depois de apalpar o corpo das mulheres e o corpo das raparigas, significa que as mulheres têm pouco poder de decidir sobre o seu corpo. As mulheres continuam ainda numa situação de pouco poder de decisão, por exemplo, em relação a quantos filhos elas gostariam de ter numa relação. Isto faz uma ponte direta com as questões de normas sociais enraizadas nas questões de dominação masculina, no patriarcado, na ideia de que os homens são superiores que as mulheres. E é uma das questões que faz com que sejam agravados os níveis de violência. Uma mulher que sofre violência muitas das vezes não tem alternativa para denunciar, porque tem represálias do marido, que diz: se tu abrir a boca eu vou tirar-te a vida. Outras mulheres ainda nem sequer chegam a sobreviver às situações de violência. E de que forma a sensibilização comunitária pode ajudar essas mulheres a enfrentar essas barreiras que a Marlene mencionou? Eu penso que a sensibilização comunitária é uma das ferramentas, é um dos mecanismos
e se calhar até um dos mecanismos mais eficazes também na perspectiva em que a mobilização comunitária ou sensibilização comunitária é feita ao nível da própria comunidade. Envolver líderes comunitários, influenciadores, envolver pais, mães que têm uma perspectiva transformativa, envolver pessoas influentes ao nível da comunidade, permite que haja maior apropriação da informação, que não sejam pessoas que vêm de outros ambientes, mas usar exemplos locais, exemplos da própria comunidade vai permitir quebrar algumas barreiras. Eu falava um pouco sobre a questão da devolução por parte das instituições de justiça. Devolução, digo, as mulheres denunciam, as comunidades denunciam, os líderes comunitários estão lá, nós temos também os tribunais comunitários, temos diversas instituições ao nível comunitário que permite esse fluxo. Devolver à comunidade uma situação de violência que foi acompanhada, seguida, vai despertar um outro interesse por parte da comunidade. A comunidade vai se sentir que, afinal de contas, as preocupações das mulheres, as nossas preocupações, são seguidas e devolve essa espécie de confiança que as mulheres ou as comunidades tanto procuram. Dizia eu, envolver as lideranças comunitárias e as pessoas influentes, porque isto permite maior aceitação, porque, afinal de contas, isto é de fato um problema ou um desafio e permite que a comunidade busque soluções para remediar aquela situação de violência. Eu gostaria de partilhar uma experiência de trabalho com clubes comunitários de mulheres, em que estes mesmos clubes comunitários existem ao nível das comunidades, e são estes clubes comunitários, as membros dos clubes comunitários são igualmente sentinelas, nós denominamos sentinelas, porque são elas que a primeira porta de entrada, e são elas que fazem a ponte entre as situações despoletadas com as instituições de justiça. Os líderes comunitários fazem parte dessa estrutura para permitir que haja maior tratamento, e nós sabemos que em situações de violência, particularmente violência sexual, é necessário que se tomem precauções de urgência para que a violência em si não seja agravada por outras situações. Tocou num ponto muito interessante que disse envolver os líderes comunitários e de que forma os líderes comunitários, organizações não governamentais e instituições locais podem ajudar na promoção da sensibilização comunitária. Nós estamos numa semana que estamos no período em que celebramos o mês em que há uma ação global sobre violência, para prevenir violência contra as mulheres, os 16 dias de ativismo. E uma questão importante que é trazida é que, para abordar as questões de violência, é necessário um investimento. Então, é um investimento. Não é um simples ativista, não é uma simples ação, mas é um investimento material, é um investimento humano. E penso que as organizações da sociedade civil que têm o foco na prevenção e combate à violência e outras que, de certa forma, podem contribuir, precisam de conjugar esforços para garantir que a informação chega lá. Eu vi, tenho estado a ler alguns materiais que são publicados e foi publicada, por exemplo, uma informação sobre as uniões prematuras, e esta informação sobre uniões prematuras, ela era em português,
em Makua, em diversas línguas. E eu acho que uma coisa importante é garantir que a sensibilização é feita na língua daquela comunidade, porque isso permite a concepção dos materiais seja uma concepção alinhada à perspectiva local. E isto penso que as organizações têm alguma especialidade para o fazer e deixar este recurso ao nível das comunidades. Fora esta questão, eu penso que as ações de advocacia conjunta parecem isoladas, mas elas feitas de forma coletiva, elas permitem que hajam maiores resultados. Nós vemos que existem muitas campanhas voltadas para as mulheres para prevenir a violência, campanhas como Denuncie. Não acha que nós estamos a usar uma estratégia errada, sendo que a maior parte ou causa desse problema são os homens e nós devemos focar todas as nossas forças para que sensibilizássemos os homens para a não violência contra as mulheres? Eu não concordo muito que seja uma estratégia errada. Eu penso que é uma outra perspectiva, é uma outra abordagem que se revela necessária. A abordagem de mudança ou de transformação social e particularmente de mudança de comportamento, de influenciar mudanças de comportamentos, não tem resultados imediatos. Não tem resultados imediatos porque não é um processo automático que eu pus um ovo na água quente com o lume, ele vai ferver, vai cozer. Não é taxativamente. A mudança de transformação ou a transformação que se pretende fazer na mentalidade da sociedade, não necessariamente dos homens, porque os homens estão inseridos também numa sociedade que eu fiz menção que é uma sociedade com princípios patriarcais e alguns princípios machistas que fazem com que os homens continuem a exercer um poder tóxico. Digo poder tóxico porque o poder em si não é mau, mas o poder tóxico que prejudica, que discrimina, que maltrata, que abusa, que violenta, é um poder que não é um poder que se justifica. As organizações que trabalham com homens, eles são, sim, aliados importantes para transformar aquilo que alguns ou algumas narrativas denominam de liderar pelo exemplo, homens falando pelos homens, para os homens, com os homens. Então precisamos de fato de trazer os homens como aliados para esta luta e que aos poucos o processo já vai sendo um pouco mais flexível de aderência dos homens, de muitos passarem a compreender que as mulheres são mulheres sujeitas de direitos. Só olhando para a evolução histórica, nós tínhamos antes uma carta dos direitos do homem, mas passamos agora a ter uma carta que aborda direitos humanos na perspectiva de homens e mulheres. Então, esta evolução é uma evolução também histórica. Então, trazer os homens como aliados também vai permitir que haja essa evolução aos poucos. Associações como a Rede Open, das que eu conheço, a Associação Kutenga, que são outras associações que trabalham com masculinidade, são importantes aliados para esse processo. E trabalhar essa questão da mudança do comportamento, como dizia, passa necessariamente por investir novamente as capacitações focadas para homens e rapazes, as formações, as rodas de conversa, os encontros com pais influentes ao nível da comunidade, os líderes comunitários. Se nós repararmos, particularmente ao nível de Nampula, as lideranças comunitárias são maioritariamente homens, são maioritariamente do sexo masculino. Portanto, é um processo que tem que ser também trazido e tomado em consideração. E a abordagem de denuncie
reforça essa abordagem que nós estamos a dizer de capacitar, de formar. É como se nós estivéssemos a trabalhar as mulheres para denunciarem, estivéssemos a trabalhar os homens para respeitarem os direitos das mulheres, não violentarem. Mas se isso acontecer, mulheres denunciem, faz favor. A Marlene fez menção que a UPENTA usa as redes sociais e acha que o uso dessas redes sociais tem se tornado ou é eficaz para promover campanhas de sensibilização comunitária. Não percebeste? Sim, eu estava a dizer que a Marlene agora fez menção às redes sociais. Eu gostaria de saber se as redes sociais têm se tornado eficazes na promoção de campanhas de sensibilização comunitária. Eu acredito que sim, na verdade acredito com base na nossa própria experiência, como referi, acredito que sim, porque as redes sociais são uma rede ou são uma ferramenta mais direcionada a público jovem, adulto, mas a faixa etária é mesmo a faixa etária entre jovens, adolescentes jovens, e a tecnologia ou o acesso às redes sociais agora é como se estivéssemos a dizer que é algo que está na moda, é algo, às vezes até nos questionamos, mas tens WhatsApp? Não tenho WhatsApp. Estranho, nos parece estranho, mas o nosso contexto de desenvolvimento particularmente nos empurra para lá, para não ter. E as redes sociais têm um poder transformador muito grande. Nós lideramos uma campanha digital onde expunhamos cartazes para gerar reflexões, gerar debates. E foi uma campanha, era uma campanha Somos uma por todas e todas por uma. E era uma campanha que tinha informações, algumas eram perguntas, outras eram afirmações. E a campanha trouxe muitos e muitas jovens para discutir sobre aquele. Traz diversas perspectivas e pensamos que para o público-alvo que pretendíamos alcançar, sim, ela trouxe resultados. Alguns debates diziam, algumas reflexões diziam, eu julguei que o fato, por exemplo, de uma mulher estar de roupa curta, eu poderia aproximar. São jovens. E outros. Mas quantos homens e rapazes nós vemos na rua de calções curtos e as mulheres não aproximam? E os jovens iam discutindo estas questões e nós sentimos que houve pelo menos lançou-se a semente e as pessoas ficaram a discutir em torno do assunto. E é importante ter diversas perspectivas, porque senão eu permaneço na caixa onde me colocaram, como mulher, na caixa onde me colocaram como homem. Então eu preciso abrir uma janela na minha caixa ou levantar a minha caixa, sair para espreitar e discutir outras perspectivas com o mundo. O mundo agora nos empurra para questões digitais. O Facebook, verdade que temos questões que precisam de ser salvaguardadas por conta deste uso das redes sociais. Uma das questões que está sendo levantada atualmente é a questão da violência cibernética, que é a exposição dos corpos femininos, masculinos ao mundo. E é uma questão que está a gerar muita reflexão para se buscar alternativas de como responsabilizar os perpetradores desta situação. E Marlene, eu gostaria de saber quais recursos de apoio a OPENTA tem disponibilizado para as mulheres vítimas de violência doméstica nas comunidades que tem trabalhado. Os recursos que estão sendo disponibilizados, o primeiro recurso que nós achamos que é um recurso chave é a informação. A OPENTA tem estado a realizar, nós chamamos de diálogos comunitários, com lideranças comunitárias, influenciadores, conselheiros
de ritos de iniciação, matronas, mães e pais, para trazer à tona não só a questão da violência, mas também a questão dos direitos de saúde sexual reprodutiva, porque a questão de violência também aborda quando os direitos de saúde sexual reprodutiva não estão sendo respeitados, significa que estão a ser violados ou estão a ser negligenciados. E nós temos estado a realizar diálogos comunitários, é um dos recursos-chave. Como dizia, temos estado a estabelecer espaços seguros ao nível da comunidade para conversar com raparigas particularmente e mulheres jovens sobre as questões de violência e quais as alternativas podem ser usadas. E sempre há uma situação que aconteceu há 4 anos atrás, aconteceu há 3 anos atrás, aconteceu há 2 meses. Há situações que acabam de acontecer e são um espaço que a UPENTA tem para oferecer outros recursos. O outro recurso que me refiro é fazer a ponte com as instituições, parte do mecanismo multissetorial para denunciar e dar seguimento a esta situação. E temos uma colaboração apreciável ou positiva com estas instituições, porque acreditam que o nosso trabalho potencia o seu trabalho. Quando as mulheres sobreviventes de violência denunciam, significa que denunciam ao nível destas instituições, significam que elas têm matéria para trabalhar, têm matéria para devolver à comunidade, têm matéria para dar seguimento. E o estabelecimento de clubes comunitários de mulheres nos postos administrativos, nos 6 postos administrativos, faz com que o tratamento das situações de violência seja mais flexível. Os clubes comunitários têm contactos destas instituições, parte do mecanismo, e elas fazem a ponte. Igualmente tem esta componente de trabalhar com os líderes comunitários, como referi, para capacitá-los, capacitamos. Engraçado é que às vezes temos situações de líderes comunitários que não tinham ferramentas de como fazer seguimento a uma situação de violência. Acabava-se em negociações ao nível da comunidade, vão conversar ao nível da família, mas quando são expostos às formações, eles adquirem uma outra perspectiva. E quando falamos de líderes comunitários, não estamos a falar de líderes comunitários e influentes, não estamos a falar de líderes, apenas os líderes instituídos. Estamos a falar dos diversos escalões de lideranças comunitárias, os chefes dos quarteirões, os chefes das unidades, aquele líder que é influente naquele espaço, aquela pessoa dizia que é influente naquele espaço. E isso permite que nós possamos garantir que aquela comunidade é uma comunidade consciente em relação às situações de violência. Uma outra ferramenta que nós temos, achamos que é um recurso, são as trocas de experiência que são realizadas entre as diversas comunidades para partilhar o que esta comunidade tem feito para seguir os casos de violência, que esta pode aproveitar. Muito obrigada, Marlene, pela sua participação. Infelizmente, devemos terminar aqui. E se quer deixar algum apelo ao público, pode fazer agora. Obrigada, Marta. Penso que foi uma conversa interessante. O único apelo que talvez gostaria de deixar, e é mesmo para toda a sociedade, incluindo homens e mulheres, é olhar para a questão da violência como uma ação ou um problema global que deve ser trabalhado com aliados, tanto homens como mulheres. Diversos atores devem investir parte dos seus recursos para travar a situação de violência, porque as mulheres estão de fato a morrer,
as mulheres de fato estão a ser discriminadas, e uma das formas de contribuir para que isto não aconteça é investir na educação das mulheres, investir nas ações de sensibilização e investir também no tratamento dos casos de violência que são despoletados. Nem culpa, nem desculpa, violência é crime. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Este videocast foi produzido no âmbito dos 16 dias de ativismo. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até a próxima!